E aí, gente, graça e paz a todos aqui. Oramos, né? E logo depois vem um louvor aí com a Priscila Mazzaroto Carvalho. Pai Celestial, obrigado por tudo, obrigado pela família, obrigado pelos ouvintes, Pai. Obrigado os pessoas que estão ouvintes aí da Rádio Águia Dourada. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, meu casamento. Obrigado, Pai, por ter duas pernas, poder enxergar. Obrigado por dois braços. Obrigado por ter alimento na mesa. Obrigado por o Senhor me ensinar a ser pai para minha filha, né? Da gente se respeitar e se amar e criando no seu caminho, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Fique à vontade. E agora vocês ficam com a Priscila Mazzaroto Carvalho. Boa noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me que até em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz aí, na graça aí? Então, gente, quero compartilhar aqui um versículo com vocês aqui. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, versículo 35. Um corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Uma pergunta. Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce e não sequer morra. Quando você semeia, não semeia o corpo, que virá a ser mais apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, né? Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outras e o peixe outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor do corpo celeste é um dos corpos terrestres e o outro. Um é o esplendor do sol, o outro é da lua. O outro é das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim serão com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, é perecível, e ressuscita imperecível,
e é semeado e desonra em ressuscitar, em glória. O semeador em fraqueza é ressuscitado em poder. O semeador com um corpo natural é ressuscitado com um corpo espiritual. Só ajeitar aqui, gente, a câmera aqui. Vamos lá, continuando. Ressuscitando em glória e semeando em fraqueza, ressuscita em poder. E semeando um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, que foi Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, o espírito vivificante. O último Adão, Jesus Cristo. Não foi espiritual, veio antes, mas natural, e depois dele espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, segundo homem do céu, Jesus. O que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e o que são do céu ao homem celestial. Assim como também tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmão, eu lhe declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o perecível, nem que é perecível, pode herdar o imperecível. Eis que lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som de uma última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte destruída pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? Um ferro, né? Um ponto-agudo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória. Jesus é que nos dá a vitória, a graça é Ele. Então você não vive na lei. Se você está vivendo, saia da lei. A vitória é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada os abale. Seja sempre dedicado às obras do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, gente, é um resumo aqui, fazendo aqui, né, para nossa edificação. Me perdoa que ontem eu passei um pouco mal aí, tá, gente? Uma dor de cabeça, meu nariz fechou totalmente. Então me perdoa, mas vou fazer aqui com excelência aqui. Eu, a cada dia fazendo melhor, preciso mergulhar mais, me dedicar mais. E para passar o melhor alimento aí para cada um de vocês, como aqui em casa também para minha família, né? Para a gente crescer em estatura e em graça. Então, gente, aqui é a palavra, né? A gente já tem a palavra, vocês estão bem aí, já estão bem alimentados espiritualmente, né? Então, Jesus pegava aquilo que era fraco e dava poder, né? Então, um corpo morto, né? Ele ressuscita, ele vai ressuscitar, né? E ele ressuscita. Então, só que eu não posso estar em pecado, entendeu? Não posso estar na carne, eu tenho que estar no espírito, senão eu não vou herdar o reino de Deus, né? Jesus aqui falando, nos ensinando, né? Então,
as sementes, né? Também, semente e palavra. Me perdoe, gente. Meu nariz tá. Meu Deus do céu. Me perdoa. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Jesus amado. Voltando lá, gente. Então, se eu tenho um corpo ressuscitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Entendeu? Habita em vocês. Então, aí eu nasci de novo e me torno um cristão. Se eu tenho uma vida, eu até anotei aqui, se eu tenho uma vida em Cristo, quando eu entrego a minha vida para Cristo, você se torna um cristão. Cristo em sua pessoa. Então você morre pelo mundo, você não vive mais pelo mundo, não vive mais para o mundo, não vive mais para as coisas é detalhe. Você precisa de algumas coisas, mas só que esse não é seu foco nem seu objetivo. Porque você tem a palavra e você não é daqui, você é do reino, tá? Então passará o céu e a terra e a palavra de Jesus não passará. Como vocês bem sabem, né, como a gente está aprendendo. Então, vocês são pequenos Deus aqui na Terra, né? Vocês são a imagem de Cristo, né? Então, para uma pessoa comum, com todo o carinho que eu falo isso no coração, para uma pessoa comum, a pessoa não acredita. Às vezes, até para alguns cristãos, ele não acredita muito. Ele fica querendo questionar e ele não sabe o poder que há dentro dele, quem habita dentro dele. Ele até recebeu Cristo Jesus como Salvador, mas não está vivendo aquilo que Jesus falou para ele viver. Entendeu? Porque muitas vezes entra a dúvida e o inimigo ele luta. É uma batalha diária, espiritualmente falando. E ele não quer deixar você vir, ele não quer deixar você ver, não quer deixar você ouvir. Então você tem a palavra. Se eu tenho a palavra, eu sei como derrotar Satanás. Porque ele já, ou melhor, ele já é um derrotado, mas mesmo assim ele vem para atrapalhar. Então a gente não pode deixar. Então Jesus já deu poder e autoridade. A palavra é semente, como vocês bem sabem, né? Então essas guerras todas, tudo que está acontecendo, isso aí também, pulando aqui um pouco, é o primeiro Adão. Aí entrou o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, né? Então veio o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo. A gente não está no primeiro, a gente está no segundo Adão. Entendeu? A gente está no segundo. Então quem habita em mim é o Espírito Santo. Quem habita em vocês é o Espírito Santo. A gente é irmão em Cristo. Então é gente para dominar e governar. É para a gente mudar esse país com a palavra de Deus, sendo temente, maduro, né? E fazendo a vontade do Pai. Não a vontade da carne nem no mundo, nem do mundo. Eu sei que é difícil, mas por isso que a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, né? Então, ó, que nem voltando aqui, ó. 1 Coríntios 15, lá no versículo 47, lá. O primeiro homem era pó da terra, né? O segundo homem do céu, você é o segundo homem. Nós somos o segundo homem, né? Jesus, somos imagem e semelhança dele agora, né? Os que são da terra, no 48, são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial, cada um de vocês. Então eu entreguei a minha vida, vocês entregaram a sua vida a Cristo, né? Agora a gente tem a vida de Cristo. É Cristo em minha pessoa, é Cristo na sua pessoa, é Cristo que vive em você, não é você mais. Não é você, a vida não é mais sua, a vida é de Cristo. Entendeu? Espero que você esteja entendendo isso. Que você não está sozinho, entendeu? A tua vida não é uma vida perdida. A sua vida não é uma vida que não vale nada. Porque, não, calma aí, peraí, tá alguma coisa errada. É Cristo que vive em você. Então a sua vida é valiosa demais. Ela não foi comprada com dinheiro nenhum. A sua vida não tem valor nenhum. A tua vida, a sua vida ela tem muito valor para Jesus. Foi comprado com o sangue de Jesus, não foi comprado com dinheiro. Entendeu? Jesus comprou a sua vida. Então a sua vida é dele. Você tem a vida de Cristo. Cristo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Como bem a gente sabe, 3 em 1.
Entendeu? Então não é qualquer coisa, a sua vida não é chata, a sua vida, ah não, o ano agora acabou para mim. Ah não, vai entrar agora em novembro, já era. Agora só ano que vem, esse ano findou para mim. Não, você não pode falar isso, porque a sua palavra tem poder. Você fala o que você vive. Você fala, é o fruto que você vai comer. 18, Provérbio 18, 21. Entendeu? Então eu falo palavra de bênção. Não, eu sou um sucesso. Eu ando de sucesso em sucesso. Eu ando de glória em glória. Eu ando de vitória em vitória. Porque Cristo me fez para pregar as boas novas. Eu não fico olhando para a economia, mas também eu não fecho meus olhos. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Entendeu? Ele já me enriqueceu todas as áreas. Eu não tenho necessidade de nada. A palavra dele está falando. Eu já supri todas as necessidades de vocês. Vocês não têm falta de nada. Mas é aquilo que eu falo. A gente tem um adversário, ele é astuto. Ele quer que você reclame, ele quer que você pergunte muitas vezes até, ah, onde está Deus? Por que está acontecendo essas coisas? Onde está Deus? Né? Então a gente não pode emprestar o nosso ouvido para Satanás. Entendeu? A gente tem que estar atento, vigilante. Eu tinha uma mania, aprendi com a minha esposa, tinha uma mania de orar primeiro para depois vigiar. Minha esposa está errado. A Bíblia diz primeiro vigiar, depois orar. Aí eu comecei a fazer isso. As coisas ficou mais leve. E quando a gente for orar, a gente orar bem objetivo no que a gente quer. Entendeu? Não ficar lá nem cá, não. Chega e ora objetivo. É no trabalho, é na situação financeira, é na área da saúde. Então, ore nisso aqui, já agradecendo ao Pai e veja a cura. Eu não fico olhando a doença, entendeu? Eu já declaro a cura, porque eu tenho a vida de Cristo. Se eu tenho a vida de Cristo, então meu corpo é sadio, meus ossos têm saúde, vigor, meu sangue é o sangue de Jesus, não é sangue de barata, né? Então eu tenho a minha vida, eu tenho uma vida bem-sucedida. Eu sou um sucesso, vocês são um sucesso, entendeu? Eu não corro atrás do sucesso, porque eu já sou um sucesso. Entendeu? Então a gente tem que ter mudar nossas palavras, né? Crer nessa palavra que Jesus está falando, não estou dizendo que você não creia, mas no dia a dia é aí que o inimigo ele quer trabalhar para você murmurar, para você falar palavra tola, para você abrir a sua boca, discutir com o teu próximo, né? E não é fácil, né? Porque a gente tem que amar o próximo, né? Então, graças a Deus, Jesus deixou o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Porque por nós só, pela nossa conta, a gente não ia fazer, a gente ia tropeçar direto, a gente ia arrebentar, ia se quebrar todo, e ainda por cima, Satanás ia rir da nossa cara. Isso não pode acontecer, tá errado. Tá errado, tá errado. Cristo vive em você. Cristo vive em você, em cada um. A gente tem o melhor dessa terra, ainda que a gente fique aí e vê essas coisas que estão acontecendo, mas Cristo fala, Jesus fala, ainda onde tiver fome, vai comer com fartura, mas é aquele que é temente, aquele que crê em Jesus de todo o coração, aquele que confia nele. Às vezes a gente confia em tantas coisas que não vai resolver a nossa situação nenhuma. Às vezes a gente fica 10 não, a gente fica meia hora, 1 hora pensando naquele problema ali e não resolve nada. Não adianta de nada. Se a gente pega a palavra, tá? Pega a palavra aqui, ó. E a gente vê a palavra, começa a declarar a palavra, um exemplo, como vocês bem já conhecem, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada faltará. De repente você vai falar, benção, mas está faltando aqui, tem um aluguel para pagar. E eu falo para você, continue declarando a palavra, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Eu não tenho necessidade nenhuma, porque Jesus já supriu, não foi homem que supriu. Não foi homem. Lembra que patrão, quem é teu patrão, quem é teu provedor é Jesus Cristo. Quem é teu pai é Deus. Deus é teu pai. Entendeu? Então, tudo que provém, tudo que acontece vem dele. A situação que você está passando, ou não sei qual é a situação que você está passando, Deus ele abençoa a vida através de vida. Ele viu uma pessoa, você vê o próprio Deus nessa pessoa, Deus resolve essa situação sua através dessa pessoa. Entendeu? Porque Deus usa também, mas também Deus quer falar com você aqui na palavra, na Bíblia. Ele quer te instruir. Então, muitos filhos de Deus
né? Filho de Deus, quando eu falo filho de Deus, é filha, filho, tá, gente? Então, assim, padece, é derrotado em algum